Bem, muito bom dia. Desde já, bem-vindos. É muito bom ver uma sala repleta de gente bonita, de caras que já estiveram cá o ano passado, dos novos alunos. É prazeroso ver que o nosso trabalho é reconhecido e que vale todo o esforço que é feito ao longo do ano. As nonas jornadas este ano vão incidir, como vocês sabem, na importância dos criminólogos nas equipas multidisciplinares. Existiu um avanço imenso desde o ano passado das últimas jornadas para este ano. A profissão foi reconhecida e regulamentada, com muito esforço e trabalho de todas as entidades intervenientes neste sentido, e é nisso então que as nossas jornadas vão incidir. Para já, quero dar as boas-vindas ao nosso excelentíssimo reitor e à nossa professora doutora Sónia Caridade, que é apresentada hoje perante vocês como coordenadora do primeiro ciclo de Criminologia. Por isso, passo então a palavra à nossa coordenadora. Obrigada. Obrigada, Elizabeth. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria também, antes de mais, de endereçar os cumprimentos e saudações ao excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade Fernando Pessoa, professor Dr. Salvado Trigo, à Elizabeth Magalhães, Presidente do Núcleo de Estudantes de Criminologia, e aos restantes membros que a acompanham na direção do Núcleo. Saúdo igualmente todos os presentes, convidadas, convidados, alunos, alunas. Gostaria também de felicitar o Núcleo de Criminologia pela organização destas jornadas, que já vão na sua 9ª edição, e pela qualidade do programa de trabalho que nos apresentam hoje. Tendo como foco, como de resto a Elizabeth referiu agora, a análise do contributo dos criminólogos em diferentes áreas e níveis de atuação em matéria de intervenção na violência e no crime, a excelência deste programa de trabalhos fundamenta-se desde logo pela qualidade dos oradores convidados, sendo perceptível a preocupação por parte da organização em convidar não só académicos, mas também profissionais inseridos na prática. Destacar ainda a pluralidade de aspectos convocados a debate nestes 2 dias de trabalho, de que são exemplo o papel que os criminólogos poderão desempenhar ao nível da prevenção precoce da violência e do crime, na avaliação e gestão do risco, na atuação ao nível do sistema de promoção e proteção, em contextos de reinserção social, enfim, são apenas alguns dos temas que serão debatidos ao longo destes 2 dias. Ainda destaque para a vertente mais prática destas jornadas, com a inclusão de 2 workshops, um sobre a linguagem corporal e detecção de mentira em contexto forense e um outro dedicado à entrevista forense. Diria neste sentido que se antevêm 2 dias de trabalho intensos e é meu desejo e expectativa que sejam 2 dias repletos de novas aprendizagens, consolidação de muitas outras, partilhas, muitas reflexões. Faço ainda votos que estas jornadas constituam também um espaço de estimulação e de desafios múltiplos à produção da investigação científica na área da criminologia, desde logo porque também faz parte das atribuições dos criminólogos. Não sendo, como sabem, uma ciência nova e que conta já com uma longa história, a criminologia em Portugal está ainda em processo, diria, de desenvolvimento, afirmação académica, social, política. Para tal, importa promover a pesquisa científica e uma pesquisa que seja assente numa metodologia que se afigure rigorosa, objetiva, transparente, honesta e, sobretudo, com aplicabilidade prática. A aposta na produção de conhecimento científico constitui, inegavelmente, a melhor estratégia para fundamentar a prática interventiva e, neste âmbito, aquele que poderá ser o potencial dos criminólogos ao nível dos diferentes sistemas de controle social, seja formal ou informal. O recente reconhecimento da profissão do criminólogo pela Assembleia da República, Lei 70 de 2 de setembro de 2019, e que recomendo desde já a leitura deste documento, sobretudo para os nossos alunos e alunas, se não o fizeram já, constitui um importante e evidente indicador da franca expansão e proliferação da criminologia em Portugal e que deverá, a meu ver, servir para endurecer, diria, a luta pela inserção profissional dos criminólogos nos já referidos contextos. Finalizaria a minha breve intervenção dizendo, tal como já a Elizabeth relembrou, que integro hoje pela primeira vez, depois de 10 anos a lecionar ao curso de Criminologia, esta sessão de abertura destas jornadas, atendendo às minhas novas funções como coordenador do primeiro ciclo de estudos. E, neste sentido, gostaria de aproveitar este momento mais formal para dar as boas-vindas, porque ainda não tive a oportunidade de o fazer, aos novos e às novas alunas que escolheram a OFP para fazer
a sua formação em criminologia, manifestando desde já toda a minha disponibilidade para os apoiar em tudo quanto me for possível nesta tão nobre e importante fase da sua vida. Finalizo assim, desejando a todos e a todas umas ótimas e profícuas jornadas. Sejam bem-vindos à Universidade Fernando Pessoa. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da Comissão Organizadora destas jornadas para estar presente na sessão de abertura, em particular a Elizabeth Magalhães, que representa todos os seus colegas que ficaram envolvidos na organização das jornadas. Dar os parabéns, desde já, a todos aqueles que se foram envolvendo na discussão, na análise fundamental para que a Assembleia da República, graças à intervenção, em especial de alguns deputados de partidos aí constituídos, e é preciso fazer aqui uma referência especial ao Bloco de Esquerda, porque de facto se empenhou verdadeiramente na regulamentação, ou melhor, na legalização da profissão. A regulamentação virá de seguida, certamente o Governo não deixará passar o prazo que tem para regulamentar esse decreto, ou essa lei, melhor, da Assembleia da República, que já aqui foi referida, a Lei 70 de 2019, que entrou em vigor exatamente há meia dúzia de dias atrás, tendo sido publicada no dia 2 de setembro, de acordo com o próprio instrumento de referenciação da lei. Ela entraria em vigor 30 dias depois de ter sido publicada, portanto, entrou em vigor no dia 3 de setembro. E o Governo dispõe agora de um prazo, que está estipulado de 60 dias, para poder regulamentar essa lei, portanto, definir as condições efetivas de exercício dessa atividade profissional. Parabéns, portanto, a todos, e em particular àqueles que escolhem esta área de estudo para poderem, de alguma maneira, preparar-se para a sua atividade profissional e também, não fica mal dizê-lo, o empenhamento que a Universidade Fernando Pessoa teve em todo este processo para que realmente ele fosse bem sucedido. Cumprimentar a nova coordenadora do primeiro ciclo de estudos de criminologia, a professora Sónia Caridade, desejar-lhe naturalmente sucesso à frente da coordenação do curso, que vai ter certamente, não lhe faltam para isso nem competências científicas e técnicas, nem qualidades humanas para poder desempenhar bem a sua função. Cumprimentar naturalmente todos aqueles que estão aqui presentes e os outros que irão participar das jornadas, agradecer em particular aos que se prontificaram a dar o seu contributo para trazer conhecimento, para aumentar conhecimento nestas jornadas, e felicitar a escolha do tema da participação dos criminólogos em equipas multidisciplinares, porque não tem sido fácil, designadamente no nosso país, fazer compreender às pessoas que o tempo das leirotas, o tempo das quintinhas, o tempo dos quintaizinhos já lá vai. Leva tempo, porquê? Porque nós vimos de uma tradição histórica em que a universidade, em particular a universidade, porque é dela que eu vou falar, se organizava por disciplinas, que o mesmo é dizer por leiras, por leirotas, por quintais. Não, se todos vocês que aqui estão presentes saberão que as primeiras organizações, poderíamos chamar universidades, nasceram, como sabem, à sombra dos conventos e dos mosteiros das grandes ordens religiosas, porque as universidades nasceram na Europa fundamentalmente para dar saída aos filhos segundos, porque os filhos primeiros eram os varões herdeiros do património familiar e os filhos segundos não herdavam nada. E, nessa época, os filhos segundos, quando fossem mulheres, obviamente ainda ficavam mais em situação difícil, porque também não podiam ir às universidades. As universidades nascem sob o signo da varonilidade, da masculinidade, e, portanto, as universidades tratava-se fundamentalmente de compensar os filhos segundos do património material que eles não tinham direito a herdar, para ficarem pelo menos com um património intelectual. E, portanto, era compensar de alguma maneira a perda do poder material com o poder cultural, com o poder intelectual, para o qual eles se preparavam no seio dessas universidades monasteirais, monacais, conventuais, enfim. Daí que toda a organização da universidade tem uma componente muito eclesiástica, muito ligada ao fenómeno da Igreja. Não é? Desde logo, a própria noção do que na universidade as disciplinas se chamavam cadeiras. Ou seja, tal como vocês entram ainda hoje, entram aí numa igreja matricial, ou numa igreja matriz, ou numa sé, se quiserem,
E vão ver que a organização do próprio espaço tem esta configuração que a Universidade, infelizmente, ainda utilizou durante vários séculos. Qual é a organização? Vocês veem que o público que assiste ao culto fica, digamos, na nave central do templo. Depois há o chamado transepto, que é aquele espaço que divide essa nave central da chamada zona da nave-mor, que é aquela também que muitas vezes nós chamamos o altar-mor, e nessa zona da nave-mor há, como sabem, um conjunto de bancos laterais. Não? Nos bancos laterais sentam-se os dignatários, digamos assim, da própria igreja, também chamados para nós hoje cônegos, na altura chamavam-se canónicos, não? Ou seja, gente que vinha preparada justamente dessas escolas, dessas universidades, chamemos-lhe dessa forma, monacais, monasteirais, etc., que, obviamente, tinham estudado cânones e leis. Daí os canónicos, daí depois os cônegos, não é? Ou seja, aqueles que estão sabidos, que são instruídos, que são preparados para perceberem os cânones e interpretarem as leis, naturalmente, eclesiásticas, que depois, com o tempo, se vão passar a chamar leis da teologia, ou seja, transformando a teologia em teologia dogmática, teologia chamada teodiceia, teologia litúrgica, etc. Portanto, depois em frente ficava o altar-mor e aí só tinha direito a sentar-se o presidente do culto, neste caso, a sua cadeira, ainda hoje assim é mais alta, tem um espaldar mais alto que a cadeira dos outros que se sentam ao lado. Portanto, o que estava na cadeira era o dono da cátedra. Cadeira e cátedra é exatamente a mesma palavra, sendo que cátedra em latim e cadeira em português, mas quem estava sentado na cátedra era aquele que tinha, era o único que tinha direito a usar a palavra e, portanto, era o único que tinha direito a conduzir o culto. Com todas estas organizações de natureza eclesiástica, as universidades herdaram esta representação hierárquica e, portanto, o último degrau que é preciso subir numa carreira universitária é chegar a professor catedrático, ou seja, ter direito de sentar na tal cadeira com o espaldar mais alto, ou seja, ser o dono da cadeira, se quiserem dizer assim. E, portanto, esta simbologia entre a universidade e esta similitude entre a universidade e a organização eclesiástica manteve-se praticamente até ao século XIX. Só no século XIX é que a universidade teve um pouco de ar mais fresco e refrescou a sua organização interna, quando, de alguma maneira, se impõe a chamada Universidade Humboldtiana, desse grande senhor alemão chamado Humboldt, que é o grande transformador e reformador na época da universidade, fazendo com que a universidade se libertasse, digamos assim, destas normas, destas regras, e tivesse uma organização interna um pouco mais flexível e também mais respeitosa. Nessa época, como sabem, o mais importante dentro da universidade era o mestre, era aquele que chamavam um magister, que era o tal catedrático, não é? E daí se ter cunhado essa expressão, que é também uma expressão litúrgica, é também uma expressão que vem do mundo eclesiástico, do magister dixit, ou seja, o mestre falou, está falado, não há que contestar nada, não é? Portanto, há aqui uma certa incapacidade da compreensão de que o fundamental num espaço de aprendizagem é o debate, é a discussão, é aquilo que antigamente se chamava a disputatio. É preciso cruzar argumentos, estabelecer, portanto, confronto entre as ideias que vestem os conceitos. E daí, para que se chegasse verdadeiramente à disputácia por natureza, ou por excelência, era fundamental que se percebesse que os conhecimentos estão todos interligados. O conhecimento é uma malha, é uma teia, é um tecido de relações, tecido esse de relações que se constroem com proveniências diferentes da forma como nós lemos o mundo e o interpretamos. E, portanto, quando chegamos a esta noção de que o conhecimento é um cruzamento de saberes, aí chegamos àquilo que é hoje o aspecto mais importante, mais significativo do que deve ser a universidade. Ou seja, chegamos à multidisciplinaridade, chegamos à interdisciplinaridade. E, portanto, acabamos, felizmente, com essa divisão artificial, todavia extremamente dogmática e muito prejudicial ao desenvolvimento da universidade, as chamadas letras e ciências.
Essa divisão foi tão prejudicial que em determinado momento começam aqueles que se treinam mais a usar pipetas e provetas e a lavá-las, misturando nelas líquidos químicos e biológicos para fazerem as suas experiências. Esses achavam-se que eram verdadeiramente os das ciências e os outros diziam eles displicentemente: letras são tretas. E, portanto, esta divisão, esta desconsideração da chamada área das ciências humanas e sociais para o privilégio, para a sobrevalorização das chamadas ciências duras e das ciências exatas, foi tremendamente prejudicial à universidade, porque dividiu a classe daqueles que se preparavam para, com o conhecimento, dar um contributo maior ao desenvolvimento da própria sociedade em que estão inseridos. Aqueles que eram valorizados eram os ditos cientistas, e esses eram os das ciências, e os das letras, na perspectiva deles, continuavam a dizer tretas. Pois bem, chegou ao mundo do conhecimento e do pensamento um homem chamado Carl Rogers e depois o Karl Popper, que vão explicar esta coisa tão simples e que toda a gente que está aqui certamente compreende. A única ciência, verdadeiramente ciência, é aquela que nos prepara para aprender a pensar. E essa é a chamada ciência humana. Porque, dizia o Carl Rogers, não há outra ciência que não seja ciência humana. Toda a ciência parte do homem e tem a ver com o homem. Neste caso, o sentido da humanidade. A ciência que não olhe para o homem como o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada é, como dizia no século XVI um grande filósofo francês chamado François Rabelais, que também era canónico, também era cônego, dizia ele que a ciência sem consciência é uma dor de alma. E, portanto, a ciência que não percebe que toda ela parte do homem e regressa ao homem no sentido de o transformar numa criatura mais evoluída, mais humanizada, mais compreensível e, sobretudo, mais respeitadora do seu parceiro, do seu vizinho, é uma ciência prejudicial à própria natureza humana e prejudicial à própria sociedade. Portanto, quando estas jornadas escolhem a temática da multidisciplinaridade, escolheram uma temática de uma atualidade total. Não é? Ninguém sabe tudo sozinho e, sobretudo, é necessário nestas questões de atividades em que o conhecimento é um embasamento essencial, nunca esquecer aquele célebre aprendizado do grande mestre da filosofia e grande mestre de Platão também, chamado Sócrates, o autêntico, que dizia: eu só sei que nada sei. E, portanto, se nós percebermos que a ciência não é definitiva, é sempre transitória, porque todos os dias, como dizia um grande poeta português medieval chamado Gil Vicente, com essa célebre afirmação de que de dia para dia a meus olhos vem quem mais me contente, ou seja, todos os dias nós reformulamos a nossa forma de nos olharmos uns aos outros e, sobretudo, de olharmos o mundo. Porquê? Porque a nossa evolução faz-se baseada nas alterações, nas mudanças. Como dizia o Camões, tudo é feito de mudança e muda-se todos os dias, porque as circunstâncias também mudam, os contextos também mudam, o tempo também muda e, evidentemente, como todos nós sabemos, dizem aqueles, de uma forma pouco correta também, que só os burros é que não mudam. Mas os burros são mais inteligentes do que possa parecer. Essa é uma daquelas expressões que nós, infelizmente, contribuímos para degradar também a nossa relação com a natureza e a percepção que temos de que somos nós os descendentes mais evoluídos dos animais, mas os nossos antepassados, não vai ainda há muitos milhões de anos, há muitos milhares de anos, andavam pendurados em árvores e andavam a disputar territórios às fêmeas. Portanto, no fundo, a evolução da humanidade faz-se a partir da separação que tivemos dos animais nossos antepassados, porque tivemos, e ainda não se sabe exatamente como nem porquê, tivemos essa rara felicidade de em determinado momento começarmos a falar, começarmos a dominar a linguagem. E quando nós dominamos a linguagem, superiorizarmos-nos naturalmente ao mundo animal e fomos capazes de ter relativamente ao mundo uma relação não instintiva, não rotina, ou de não rotina, e passámos a ter uma relação com o mundo de natureza intelectual. Foi porque chegámos à linguagem que foi possível
perdermos algumas das dimensões instintivas dos animais e que, a partir do século, fundamentalmente do século XIX, um grande médico, neurologista, fundador da psicanálise chamado Sigmund Freud, foi capaz de perceber a compreensão ou a composição daquilo a que nós chamamos a consciência humana, daquilo que é a nossa dimensão de superioridade relativamente ao mundo animal de onde vimos, quando estabeleceu 3 departamentos, ainda que não possam ser considerados compartimentos completamente estanques, entre aquilo que nós chamamos o eu e aquilo que chamamos o id, ou seja, a consciência, a subconsciência e a inconsciência. E, portanto, o próprio Freud vem dizer que o mundo do ego é o mundo da razão e o mundo do id é o mundo da paixão, é o mundo dos instintos. E por isso é que grandes, digamos, histologistas, designadamente um americano chamado Stanley Cohen, que é vencedor do Prémio Nobel da Medicina, quando foi capaz de perceber que aí o estudo que fizeram sobre a composição do cérebro fez-lhes compreender que o hemisfério esquerdo do cérebro é o bom hemisfério, o hemisfério direito é o mau hemisfério. E compreender o metabolismo, o funcionamento dos hemisférios cerebrais é também compreender de alguma maneira as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Atitudes e comportamentos que podem, em determinado momento, cair no domínio daquilo que muitas vezes se chama o crime, quando às vezes o crime está apenas no ponto de vista como nós observamos a ação. Porque não há, digamos, ações criminosas e não criminosas. Há pontos de vista de natureza penal relativamente a determinadas ações que para uns lhe parecem ser e, portanto, acabam por ser configuradas como crimes e para outros são, muitas vezes, hábitos culturais. São, muitas vezes, situações que as próprias culturas suportam como a sua própria identidade. Vocês sabem isso muito melhor que eu, conhecem todas as teorias lombrosianas acerca do crime, mas a verdade é que hoje vivemos outro tempo e vivemos um tempo em que a atividade de um criminólogo se tornou quase fundamental nas sociedades do nosso tempo. E se tornou quase fundamental não apenas para contribuir para a investigação, ou para a descoberta, ou para a configuração do ato, mas, sobretudo, a sua presença, a presença dos criminólogos, terá que ser também vista muito na perspectiva da prevenção, muito na perspectiva da educação para os comportamentos e as atitudes, porque só com educação para os comportamentos e atitudes é que nós podemos, efetivamente, prevenir e tornar a sociedade mais habitável e mais respeitável, podendo cada um de nós ir ao velho princípio que foi, de alguma maneira, estudado, de uma maneira muito profunda, pelo grande teólogo que foi Santo Agostinho, bispo de Alepo, quando ele, naturalmente, definiu de uma forma muito profunda o chamado livre-arbítrio, que é essa dimensão da nossa própria atitude enquanto pessoas que temos para, dentro do livre-arbítrio, podemos escolher os caminhos a seguir. E o livre-arbítrio, evidentemente, está diretamente ligado com a própria concepção do que é hoje o conceito, do que é etimologicamente o conceito de crime, porque o livre-arbítrio tem no seu fundamento uma ação essencial para nós, que é o discernimento. O livre-arbítrio conduz ao discernimento e muitas vezes nesse discernimento está o caminho que nós escolhemos. Para uns é um caminho correto e para outros será um caminho incorreto. Daí que desse verbo latino cernere se tenha tirado a palavra crimen, ou seja, o crime não é mais do que discernir perante 2 ou 3 ou mais opções que temos, dentro do nosso livre-arbítrio escolhermos aquelas que muitas vezes, ou aquela que muitas vezes para nós é convictamente a melhor decisão e o melhor caminho, e para outros é o caminho menos adequado para aquilo que são os costumes que se estabelecem dentro da chamada formulação das leis. E é com este mundo complexo, multidisciplinar, é este mundo, digamos, dos conhecimentos cruzando-se uns com os outros, os das letras com os das ciências, os das ciências com as letras, que o papel da criminologia é hoje um papel fundamental, na medida em que a própria sociedade reclama essa contribuição daqueles que têm capacidade de, cruzando conhecimentos, cruzando saberes,
formularem hipóteses para, de alguma maneira, configurarem ações e definirem comportamentos e atitudes no quadro de uma construção penal que, no fundo, como construção humana que é sempre uma construção imperfeita. Porque tudo o que é humano é imperfeito, como dizia o Fernando Pessoa, porque se não fosse imperfeito não seria humano. Muito obrigado pelo convite, boas jornadas e eu espero que todos aprendam muito com estes 2 dias. Bem, muito obrigada, professora doutora Sónia Caridade, pelas suas palavras. Muito bem-vinda ao seu novo estatuto e trabalho dentro da nossa universidade. Excelentíssimo Sr. Reitor, é sempre bom ouvi-lo, é sempre bom adquirir conhecimento com as suas palavras, é sábio e, de facto, isso ajuda-nos imenso e tenho a agradecer ao excelentíssimo Reitor todo o apoio que nos tem dado nos últimos anos. Falo não só como presidente, mas também como representante de todos os criminólogos. A Universidade de Fernando Pessoa esteve sempre ao nosso lado nas nossas deslocações, nos nossos eventos. Tivemos autorização sempre para poder levar a todos vós e a todos aqueles que quisessem vir adquirir conhecimentos novos com os nossos eventos. E agradecer também, mais uma vez, ao Sr. Reitor por nos ter sempre estado do nosso lado e cumprir sempre com as suas palavras quando apoia a criminologia. Ouvir o Sr. Reitor é gratificante e é prazeroso, porque em todas as suas palavras nós conseguimos colocar o criminólogo em diversos contextos profissionais. E isso é muito bom. E mais uma vez vos digo hoje, como vos disse há um ano atrás, não se esqueçam quem são, não deixem ninguém vos desprezar e desprezar o vosso trabalho. Acreditem naquilo que valem, acreditem que são criminólogos e são precisos cada vez mais em diversos contextos profissionais. E, acima de tudo, façam a diferença quando entrarem no mercado de trabalho. Muito obrigado, sejam bem-vindos e dou início às nossas jornadas. Obrigado e um bom dia.